verdade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 até o versículo 13. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos ler esses versículos juntos? Você que está em casa também, você que está acompanhando a transmissão, diz assim o texto sagrado. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 13. Abra sua Bíblia nesse texto e vamos lê-lo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 13. Diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a Tua palavra possa falar conosco profundamente. É o que nós te pedimos, ó Deus, de todo o nosso coração, no nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. De Gênesis a Apocalipse, Deus é contra a idolatria. Ele mesmo diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus também não aceita o culto aos santos, não aceita o culto aos anjos. Deus não aceita a adoração de qualquer outra criatura. Só Deus é Deus e só Ele merece toda a nossa adoração. E nós podemos ver aqui que Deus reprovou, por exemplo, o culto que eles fizeram fazendo um bezerro de ouro e adorando esse bezerro de ouro, igual os egípcios faziam lá no Egito. E Deus não aceitava também este culto. E o Senhor disse: e assim trocar a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva, que come capim. Ele estava adorando um bezerro de ouro, um símbolo, né, uma imagem. E isto era abominável, detestável a Deus. De igual forma, meus irmãos, Deus reprovou também a imagem que Nabucodonosor fez para que o povo pudesse adorar, uma imagem que o representava, uma imagem que tinha 30 metros de altura e também uma imagem que tinha 6 metros de largura. E esta imagem Nabucodonosor a fez para que ela pudesse ser adorada, e por causa disso, ele comeu capim com os animais, porque não deu glória a Deus. Só Deus é digno de ser adorado. E essa experiência de Nabucodonosor nos ensina que o culto à personalidade em vida ou após a morte, quaisquer que tenham sido as suas ações, isto é, a elevação de um ser humano à categoria de um ser superior, significa algo mais do que respeito ou admiração, significa a mediocridade do cultor, a incompreensão das limitações e das fraquezas de qualquer ser humano, a inevitabilidade de demonstrar em sua vida o bom e o mal. Significa não procurar compreender as suas situações concretas em que essa pessoa nasceu e viveu, a realidade de sua vida em sociedade, as suas relações com os demais seres, a conjuntura que lhe permitiu ser o que é ou foi.
Em outras palavras, meus irmãos, o culto à personalidade é a falta de compreensão que todos os homens, todos os seres humanos são iguais, pecadores, limitados e falhos. No texto lido, Paulo nos mostra que havia contendas na igreja de Corinto, porque o homem foi colocado numa posição que ele não pode estar. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou eu sou de Cristo. Mas nós podemos perceber que Deus não quer o culto a personalidades. Mais importante do que o mensageiro é a mensagem. Nós somos todos servos de Cristo, e na igreja de Cristo, só Cristo deve ser exaltado. Por essa razão, à luz da Bíblia, é grave e perigoso deixar de cultuar a Deus para cultuar os homens. O culto à personalidade é reprovado por Deus por várias razões. Primeiro, porque Deus não divide a sua glória com o homem. A Bíblia diz o seguinte em Isaías 42:8: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda glória dada ao homem é uma glória vazia, é vanglória, é idolatria. Deus abomina o culto à personalidade porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Só Deus é digno de ser adorado. Mas em segundo lugar, Deus reprova o culto à personalidade porque o homem é mortal, frágil e corruptível. O homem morre. Nós vivemos poucos anos aqui neste mundo, alguns 100 anos, como está fazendo o nosso irmão José dos Santos, mas a nossa vida é curta, nós não sabemos quantos anos nós viveremos. Aqui hoje, nessa manhã, não tem nenhum de nós aqui que tem 100 anos. Ou seja, 100 anos atrás, nenhum de nós aqui estava. E daqui a 100 anos, nenhum de nós aqui estará. O homem morre, mas Deus não morre, Ele é eterno. Ele não tem princípio e nem fim. Por isso, só Ele é digno de ser adorado. O homem é frágil, ele adoece. Ele pode sofrer um mal súbito, ele pode infartar, ele pode adoecer, ele pode apodrecer. Eu não sei se você já visitou alguém que com escárias no corpo e às vezes apodrecendo em cima da cama, por causa de uma enfermidade, por causa de um tumor, por causa de feridas, por causa de uma úlcera. O homem é frágil, mas Deus é todo poderoso. O homem é corruptível, ele é falho, ele pode te decepcionar. Quando algumas pessoas confiam nos homens, quantas pessoas estão desigrejadas porque caíram os seus líderes e eles abandonaram a fé, porque colocaram a sua esperança no homem. Por isso o profeta Jeremias disse: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O homem é mortal. E o braço que nos sustenta não é um braço de carne e ossos. O braço que nos sustenta é o braço do Deus Todo-Poderoso que sustenta a nossa vida e a nossa história. Por isso a Bíblia diz: em Deus nós vivemos. A vida vem dEle, Ele é a fonte da vida. Em Deus nós nos movemos. Ele que nos dá energia, força para o trabalho, Ele que revigora a nossa esperança. E em Deus nós existimos. A mensagem, meus irmãos, é mais importante do que o mensageiro. Por isso nós devemos estar firmes no Evangelho da cruz, no Evangelho de Cristo, no Evangelho revelado. Por que Deus reprova o culto à personalidade? Porque só Cristo deve ser exaltado na igreja. Por isso Paulo repreendeu a imaturidade e infantilidade da igreja em Corinto, dizendo: quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nós somos servos. E a Bíblia diz que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento.
O culto à personalidade dentro da igreja, meus irmãos, é uma desobediência direta à palavra de Deus. Toda e qualquer preeminência cabe somente a Cristo, só Cristo deve ser exaltado. E na igreja de Corinto havia 4 partidos dentro da igreja. Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Alguns batiam no peito, eu sou do partido de Paulo, porque Paulo é que fundou esta igreja. Nós somos mais importantes, nós chegamos aqui primeiro. Nós somos os fundadores desta igreja, nós somos do partido de Paulo, foi ele quem começou tudo aqui. Nós somos os primeiros membros da igreja, nós somos os mais importantes da igreja, nós fundamos esta igreja. Esse era o partido de Paulo. Era um partido que alguns chegam a dizer, um partido liberal de Paulo. Porque Paulo falava da graça, então olha, nós somos deste partido, do partido de Paulo, o partido mais importante, o partido dos membros mais antigos, o partido dos fundadores dessa igreja. Mas tinha outro partido também, nós somos o partido de Apolo. Apolo era um grande orador, um grande pregador. Apolo era da cidade de Alexandria, o maior centro intelectual do mundo naquele tempo. E ele estava dizendo, nós somos de Apolo, nós somos o partido dos intelectuais, dos mais cultos, dos mais sábios, nós somos o partido mais inteligente da igreja, o partido filosófico de Apolo. Nós somos deste partido. E outros então batiam no peito, não, nós somos, o partido de Pedro, o partido dos conservadores, o partido daqueles que guardam a lei de Moisés para a salvação, o partido daqueles que guardam as tradições de nossos pais. Nós somos o partido de Pedro, o partido dos conservadores, aqueles que seguem a mensagem de Pedro para a circuncisão. Nós somos desse partido, esse partido que guarda a lei de Moisés. Tinha esse partido na igreja. Mas tinha outro partido também, o Partido Cristão de Jesus. Alguns chegam a dizer que esse era o pior dos partidos, porque eles diziam assim, quem não está no nosso time não pertence à igreja verdadeira. Quem não está no time do Partido Cristão de Cristo está fora da comunhão. Nós somos os mais iluminados, os mais espirituais, os mais crentes, os mais revelados, os que têm mais intimidade com Deus. E aí Paulo então pergunta, Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Cristo? Paulo não pregava um Cristo, meus irmãos, e Pedro outro Cristo, e Apolo outro Cristo. Existe apenas um Salvador, existe apenas um Evangelho. E é por isso que a igreja precisa permanecer nesta unidade, vivendo em Cristo, em comunhão com Cristo. E todos nós somos carentes da graça de Jesus. Só existe um Evangelho, não existe outro Evangelho. E é por isso que nós devemos permanecer em Cristo Jesus, porque Cristo não pode estar dividido dentro da igreja, e a igreja também não pode estar dividida. Nós devemos viver em comunhão com os outros. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como nós viveremos? Servindo uns aos outros. Copiando o exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deus nos capacitou com dons espirituais para servi-lo. A Bíblia diz servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Não existe crente sem dom, não existe crente sem capacidade. Todos nós fomos capacitados pelo poder do Espírito Santo. E Deus nos dotou com capacidades espirituais para que possamos servir a igreja, servir a Cristo e sermos canais de bênção nas mãos do Senhor. É assim que nós devemos viver, servindo. Você é servo, você foi chamado para ser servo de Cristo e não Senhor.
Você foi chamado para ser um canal de bênção nas mãos de Cristo. E Ele quem te capacitou com dons espirituais. Ele é quem te habilitou para servir no corpo de Cristo, para a glória de Cristo e para a expansão do reino de Cristo na face dessa terra. Como viveremos? Em segundo lugar, dando preeminência a Cristo. Só Ele é digno do primeiro lugar na nossa vida e de toda adoração. Paulo chega a dizer aos Colossenses: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus tem que ter a primazia. Em outras palavras, o primeiro lugar na igreja. Porque Ele é o cabeça da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele comprou a sua igreja com o próprio sangue dEle, vertido na cruz do Calvário, e Ele tem a primazia na igreja. Ele tem que ter a primazia no seu lar. Ele tem que ser senhor do seu lar, para que você possa viver em harmonia conjugal, em harmonia familiar. Ele tem que ter o primeiro lugar na sua vida. Ele tem que ter primazia também no seu local de trabalho, que as pessoas possam saber que você é um cristão, que você é um crente, que você é um servo de Deus, que você tem Cristo como Senhor da sua vida, da sua história. Ele tem que ter a primazia nos seus sonhos, nos seus planos, nas suas metas, que Cristo tenha o primeiro lugar na história da nossa existência. É assim que nós devemos viver, dando o primeiro lugar a Cristo. Porque a vida só tem sentido quando Cristo é tudo na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?